A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores. Hoje, dia 2 de outubro, de novembro, dia de finados, estarei falando sobre o amigo. Amém? É um dos testemunhos do amigo. O testemunho do amigo que tive, entendeu? Para que a igreja possa compreender o que é ser um amigo. E a Bíblia é bem clara. Provérbios 19, 18, 24 diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. No Provérbios 17 e 17 também diz: em todo tempo ame o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, esta é a Tua palavra, Pai. Me dê graça, Senhor, para falar dos testemunhos, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje fala de um amigo que eu tive, que Deus me deu. No ano de 87 para 88, eu conheci o pastor Jorge Cândido Gabriel numa escola em Santo André. Nós estávamos estudando ali e conheci ele fumando, não sei se usava droga naquele dia ou não, mas fumava e falava arrogantemente, ele era macumbeiro. E me lembro que era uma quarta-feira, e ele disse: amanhã estarei saindo para Santos com a equipe, não fazer um despacho. E o novo de crente orava bastante, e ele afrontava, o negão bem afrontado, e eu também afrontava ele. Falei para ele: esse demônio, o senhor não vale nada, amanhã não vai para lugar nenhum, você vai aceitar Jesus. Porque falou: você está pensando, a minha mãe é crente da sua igreja e eu não mexo com isso, tá bom. Quinta-feira, na hora de sair, os camaradas da macumba não apareceram. Quando ele se viu, ele entrou dentro da igreja e aceitou Jesus. Quando voltamos no próximo culto, na próxima aula, ele estava falando. Aí começamos uma amizade de conhecimento. Ele ia buscar uma coisa e outra. E logo ele subiu na igreja, mais do que eu, né? No ministério. Ele orava, mas visitava, e ele começou a trabalhar, entrar, esqueceu, me subiu. E a amizade não acabou, continuou aquela amizade. E nós começamos a trabalhar, e me visitava, ia na minha casa, e começamos a orar. Aí um tempo teve uma igreja na minha casa, né? E ele ia nos cultos lá, ia nas vigílias. Começamos a buscar no monte. Eu e ele procuramos um monte, nós preparamos um monte, nós orávamos muito no monte. Sei que ele tinha uma vida difícil, né? Ele falava de uma filha que ele tinha quando era adolescente, que engravidou uma menina, e o pai da menina tomou a mulher com ele. E ele não sabia como ele queria a filha. E no final da vida ele conheceu a filha. Então, quando começamos essa amizade, não parou mais. Nós orávamos junto, ia para o monte, e Deus usava muito ele, pela misericórdia de Deus. O Jorge sempre foi uma pessoa que teve problemas financeiros, de saúde, ele tinha de epilepsia, mas nós orávamos junto e vamos crescendo na graça. Aí um tempo nós estávamos orando no monte, não sei qual é a vida que ele estava fazendo, e um dia quando eu cheguei em casa, a esposa dele, uma mulher excelente, só que ele não era bem crente. Quando eu subi a escada, eu vi ela saindo da porta da minha casa de cima. Encontrei com ela no caminho, falou: o Jorge está internado. E antes dessa segunda-feira, era uma segunda-feira, no domingo eu estava orando na igreja.
Aí o senhor falou para mim, pega esse dinheiro, o dinheiro que você tem guardado, e leva para o meu chefe, vai precisar. Cheguei em casa, fiz as contas, tinha 1.000 e alguma coisa de crédito de real, de cruzado. Eu fiz um cheque de 1.000 cruzados e peguei a minha filha e fui na casa dele, era de noite, né? Não sei se foi domingo ou sexta-feira. E quando nós chegamos lá, a esposa dele brava falou, o Jorge vai falar para alguém aí que tá fazendo coisa em casa. Eu falei, não vi o Jorge e só entrega para ele esse cheque. Aí ele entregou o cheque para ele. Quando foi na madrugada, ele levantou para orar e estourou o pulmão. O cheque que Deus tinha mandado para levar para ele é para pagar o táxi, naquela época era caro. Ela desceu no orelhão, chamou o táxi veio, pegou ele e pagou aquele cheque. Bom, aí quando eu cheguei no outro dia do serviço, ela estava saindo de casa, ele estava ruim, eu peguei e fui lá orar por ele. Quando eu fui orar por ele, eu estava pastorando numa igreja. O senhor falou, fala para ele que vai. Ele falou, já estou bem, já agora, está furado os peitos, colocou mangueira para furar, agora é só limpar. Falei, o senhor disse que vai voltar e vai estourar outra vez. Aí tudo bem, esse tempo estava curando comigo. Ficou uns 8 dias lá no hospital, saiu, veio para casa, andou para lá e para cá, de recuperação. Num dia de domingo ele pregou na igreja. Aí ele falou assim, ó, eu tive problema no pulmão, cheguei lá mais, e hoje Deus me curou. Ainda teve profecia, né, irmão Antônio, que ia estourar outra vez, né? Quer dizer, o homem, quando Deus usa ele, dificilmente ele acha que Deus usa outro, quer que seja só ele. Eu fiquei quieto. De noite, quando era no outro dia cedo, eu aguardava, eu tinha que fazer um serviço com ele, um negócio numa loja com ele. Ele estava alugando um salão. Chegou a enteada dele, chamou em casa e falou para minha esposa, Manuza, fala para o Antônio que não precisa de assinar documento meu de nome, porque ele está internado, estourou o pulmão outra vez. Aí a mulher demorou de chamar para ir lá. Eu fui. Quando eu cheguei no hospital, estava a mãe, o pai, os irmãos, que os médicos estourou, não tinha jeito. Devido ao uso de drogas, essas coisas que ele usava no passado. Aí eu cheguei, o povo estava apavorado, aquele monte lá. Eu falei, eu vou lá orar por ele. Quando eu cheguei lá, ele estava lá. Não tem mais jeito, para mim tudo embaixo lá. Eu orei, falei, agora você vai embora. Só porque Deus falou que tinha que votar, quando Deus fala, tem. Aí era que o médico não dava jeito, mandou chamar a família, estava desenganando. O Jorge saiu uns 6 dias ou menos, ele estava em casa. Isso foi 90, não sei se foi 90, 91, mais ou menos assim. Ou 90, 89, não sei. Ele morreu sem nunca mais estourar os pulmões. E nós continuamos orando no monte. E Deus usava, nós tínhamos uma intimidade. Ele até me ouvia eu mais do que se fosse a mãe dele. Ele era muito sisudo, mas ele sempre segurava na Bíblia. E o amigo, não adianta matar o amigo quer que o irmão seja salvo. Aí um tempo teve muito problema, e eu estava orando no monte com ele, e Deus me mostrou ele preso. Eu falei para ele, você vai preso, e você algemado no camburão. Ele ficou revoltado, mas ficou quieto. Passou um dia, nós estávamos orando, o senhor para mim assim, fala para ele, meu céu, para ele na casa de fulano, era um presbítero, né? Fala para ele que eu mandei falar para ele, levar ele, orar em uma casa, a casa que ele levar, não dá, eu tenho algo a falar com o meu servo, mas não fala para ele o que vai acontecer com ele, porque ele não acredita se falar. Aí eu peguei e falei para ele, o senhor mandou falar assim, na casa de fulano, já faleceu, né, o irmão, era um pastor Gomes, e ele vai levar você para orar, fala para ele que eu mandei falar para ele ir com você em uma casa, aonde ele levar, que Deus tem algo para falar com você. Ele saiu e foi, na Brasilândia. Chegando lá, o Gomes não estava em casa, quando ele ficou até a tarde esperando, ele não chegou. Ele voltou revoltado, falou, vou pegar o irmão Antônio. Quando ele chegou na casa dele, depois de 8 horas, de 11 horas da noite, foi orar, o senhor levanta e vai lá onde eu mandei ir amanhã. Em vez de ir em casa chamar atenção, ele levantou e foi outra vez.
Quando ele chegou lá, falou com o Gomes: o Antônio, vou falar com você, para nós ir orar num lugar que tem algo para falar comigo. Aonde o senhor levar? Aí ele pegou, pôs num carro e levou lá em Perus, na casa do irmão. Chegou lá, disse que Deus usou a irmã e falou para ele: se conserta, porque se você não se pôr no caminho, eu vou tocar nele. Pôs a mão para baixo, né? Aquele pequeno, que era o filho dele. Ele chegou em casa de noite, e veio em casa falar para mim. Falou, vai tocar no meu filho se eu me consertar. Amém. Aí teve muito problema, ele foi embora, ele foi lá pro final do Paraná, para lá, né? Sei que depois voltou, aí passou em Curitiba, ali perto foi de Maringá, parece, alugou uma casa, e estava lá ele, a esposa, o filho e a enteada. Teve um problema com a dona da casa, discutiu. A dona da casa era a mãe do policial, chamou o policial, a polícia agemou ele, colocou no viatura e levou para a delegacia. A esposa dele pegou os documentos e foi lá para soltar ele. Ele disse que quando prender ele, olhou e falou, pensou, se eu pegar o Antônio, eu mato ele. São assim, coisa que Deus aconteceu, que Deus mostrou antes um entre nós, um para com o outro. Entendeu? Aí ele veio embora para Campinas. Veio em Campinas e instalou aí. Só que o Jorge cresceu. Ele era muito crente, mas quando chegou em Campinas, cresceu. Eu sempre falo que tem pessoas que ele tem que ser monitorado, ele não pode monitorar. Ele cresceu muito, ele chegou próximo de... andava do lado do bispo e fazia postos de igrejas e tudo mais. Ele fez de bicamp, o Jorge cresceu. E aí teve muito problema, mas sempre que ele vinha em casa ou tinha um problema, a esposa dele ligava. E eu ligava para ele, vinha em casa e ele obedecia, mas só que agora já estava mais sábio. Ele achava mais sabido do que os outros, que agora ele conheceu a diretoria. Ele sabe que mas tem crente que não pode estar ao lado de todo mundo. Ele tem que esses grupos, as coisas, faz muita coisa que se o cara não for fraco ou cheio do Espírito Santo, ele desvia. Bom, aí um dia a esposa dele liga para mim, vim em casa para falar com ele, que acho que ela estava usando droga. Aí eu liguei para ele, vem em casa, ele veio com a esposa e a enteada e o filho. Aí chegou, pediu para mim, para nós conversar a três, para minha esposa levar o filho dele e a filha na casa da minha filha casada, nós ficamos só os três. Aí a Lusa saiu, levou com a menina e o menino. Quando nós saímos, ele saiu e ela falou, olha, para essa mulher que eu não amo mais ela. A mulher ficou louca. Ela amava ele demais. Foi um problema, ele separou. Ele saiu, foi para Mauá, lá ele reencontrou uma nova mulher que ele namorou quando era jovem, e ela tinha casado e tinha separado. Ele estava indo para ser testemunho de Jeová, segundo ele, que eu não conhecia eu não conheci como pessoalmente. Aí ele engravidou, ela levou ela para um hotel, e lá engravidou. Ele separou da esposa, foi embora para lá, morou com a outra, a mulher engravidou, nasceu o filho. Aí ele falou para ela que vinha para Campinas para separar de corpos, para poder entrar em comunhão. Ele voltou, ele veio para a casa dele, a mulher recebeu, mas os filhos, a filha e a enteada e o filho, eles não queriam mais receber as ordens dele, ele era durão. Aí ele se sentiu sem autoridade e saiu. Aí o pastor Marcos Fogaça estava aqui, americano, era amigo dele de Campinas, aí trouxe ele para cá. Ele ficou aqui, cooperando, sem mulher, nem daqui nem de lá. Aí quando fez essa casa aqui, ele veio fazer a instalação, se não tivesse feito sozinho, eu não fazia mesmo. Aí ele falou para mim sobre a coisa, ainda conversei com ele, com a mulher, por telefone, mexeram na pensão, porque ele tinha 2 filhos, iria morar com ela, mas depois não foi. Aí apareceu a Cristina, uma jovem do Mato Grosso, com os pais aqui, era uma cantora. E ele chegou em casa e falou para a minha filha, falou, Renata, vamos orar que eu vou casar com essa menina. Aí minha esposa falou, que é isso, Jorge? Vou. Mas não deu nada. Logo pouco tempo ele conseguiu convencer a menina. Só que ele não trouxe ela em casa, porque ele sabia, eu sou amigo.
Eu não, ele sabe que jamais eu ia falar alguma coisa, que não pode um amigo falar de um modo ou outro. Mas ele sabia que a minha esposa ia falar para a menina quem era a outra esposa dele. Podia ser não ser muito crente, eu acho que ela entra na igreja mais, não sei, mas era muito trabalhadeira, muito honesta. E minha esposa ia falar, ele sabia, então ele não trouxe ela aqui. Ele levou para casa. Só depois do casamento que eles vieram aqui, né? Aí eu fui numa igreja em Campinas que ele estava pastoreando, cheguei com minha esposa, já tinha uma filha, falei, a Cristina está sofrendo, está diferente a menina. Mas, aí ele vinha assim, passar aqui com ela, aí ele vinha, depois casou, ele vinha aqui com ela, porque ele sempre teve a intimidade, a amizade com a gente. E continuou morando. Mas passado um tempo, o Jorge passou aqui com ela. E tinha tido problema. Eu fiquei até umas 2 horas conversando com os dois, mas a menina já não queria mais ele. Já tinha antes disso, já tinha separado quando estava em Mauá. Aí ele ligou em casa, falei com ela, deu o telefone dela, falei com ela. Ela queria, falou que casou para viver, propôs para ele ir embora para Mato Grosso, ele foi para lá, depois de lá saiu, vendeu alguma coisa, foi para outro lugar no Mato Grosso aí. Depois aí separaram, ela não aguentou, hoje conversei com os dois, mas não teve jeito, separou. O Jorge ficou sozinho, mas antes dessa separação, o filho dele vai para a casa dele, tinha casado, tinha uma criança, foi na casa dele, morreu afogado. Ele me falou para mim que foi a tristeza maior. Ele se sentia culpado quando ele viu o filho dele morto, ele falava, a culpa é minha. Deus falou. O que Deus falou, Deus cumpriu. É difícil ver um amigo sofrer assim. E ele foi aquela pessoa que era amigo e Deus tinha um plano com ele. Mas ele era de família de macumbeiro. Ele falava para mim que ele era para ser hierarquia de assumir trabalho. E como na Assembleia de Deus, aquele negócio, aceita Jesus, amém, parece que eles que não são libertos. Porque a Assembleia de Deus não tem essa autoridade, não pensa isso aí. Veja que Jesus Cristo, quando ele orou por Maria Madalena, expulsou 7 demônios que tinha nela. Aí ela saiu liberta, aí ela vai seguir Jesus. Mas o homem aceita Jesus, sendo oferecido para Satanás, desde criança, para ser, e não tem crente autoritário de autorização de Deus para expulsar os demônios e libertar esse corpo, Satanás não cerca. Satanás tem uma luta muito grande contra o Jorge. A gente orava mesmo. E ele, porque Deus usava ele e achava que era revestido. Uma vez eu fui pregar para um macumbeiro, e ele foi para a igreja de Senhor Jesus, um macumbeiro manso. Aí eu falei na igreja um dia que eu quero ir na casa de um macumbeiro, mas é um bom, aquele matador mesmo, porque um macumbeiro manso não adianta. Eu falei, eu quero conhecer para ir, mas não vou chamar ninguém, porque essa é uma obra que tem que ser feita quem tem condições de Deus. Ele disse, eu conheço um e eu vou. Aí eu fui com ele, você quer ir? Era o tio dele, né? Vamos lá, o homem era bom. Macumbeiro bom. Tanto é que quando chegou na sexta-feira à noite, umas 11 horas para meia-noite, na minha casa encheu no meu quarto de demônios. Eu mandei ele embora. Eu estava de joelho, eu sabia que ele vinha. Ele saiu da minha casa, entrou na porta da casa do Jorge, que arrancou assim, enrolou o rabo e arrancou a porta. Falei para minha esposa, então, alguma coisa na casa do Jorge. O Satanás foi que até o cachorro dele morreu, daí para cá, o Jorge ficou se decaído. Mas, irmãos, quando o Jorge chegou, separou, daí você fez muita coisa errada. Ele sempre veio ligar para mim,
Ele sempre foi aquela pessoa seguinte, ele viu o defeito daqueles outros que pecaram, sei lá, dos pastores grandes, do povo que perseguiu. É isso que era mais, tudo bem. Tem medo. Ele era fraco, não aguentava e abria a boca, mas ele não viu o defeito dele. Ele passou, ele errou muito. Entendeu? Pelo menos as duas mulheres dele que eu conheci, excelente. A Vanilda mora em Campinas, excelente mulher. A Vanessa obedecia a ele, a enteada, mas chamava de tio. A Cristina, bonita, nova, pegava bem, cantora, obedecia a ele. Deus deu a mulher à altura, viu? E ele não valorizou o que Deus deu. Falava com ele. Pô, a mulher chegou a processar ele. E ele não queria perdoar. Ele não tirava a ira do Grego Espírito. Aí ele disse que teve um casamento, filho. E se eu ouvi falar, porque ele não falou comigo o que aconteceu. Ele só falou que a mulher era brava. Parece que casou com um mês aí ou dois. Bateu na mulher, separou da mulher. Deus é errado, mas ele não falou certo. Aí teve outra mulher que ele cheguei a falar com elas, que era pastoras, que ela arrumava muito. Ele realmente, apesar de muito, é muito conselho, mas ele estava nas garras de Satanás. Satanás queria matar ele. Aí Deus chamou ele para acertar a conta. Mas Deus não abandona. Pela misericórdia de Deus, Deus entregou nas mãos de uma mulher que ele confiava. Ele casou. Mas tem uma coisa, amados. Eu vou falar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Se Deus não recolhe o Jorge, se Deus não trata com ele saísse em pé, são, curado, dificilmente estaria com a mulher. Era muito vaidoso, era muito cheio da razão. Ia fazer a mulher sofrer, essa mulher não pode sofrer. Ela já sofreu, a mulher que se doa para Deus. Deus preparou essa mulher porque ele não tinha outras pessoas para cuidar dele. E a família, a mãe dele é uma irmã de idade. Bem, mas eu fui a 75 anos, ela deve ter quase 80. Entendeu? Os irmãos dele, tudo, a vida é diferente. Diferente, para cuidar dele não tinha, pois Deus preparou essa pessoa. Ele estava desviado praticamente, sem igreja para congregar. Essa mulher casou com ele, foram para a igreja, casou sabendo que ele tinha problema. Ficou quase 2 anos casada com ele, carregando nas costas, materialmente, espiritualmente, amando, respeitando, para que ele entrasse na presença de Deus. Entendeu? Deus tem um plano de salvação na vida do meu amigo. Satanás vai lutar. Quanto tempo que eu orei para que Deus não deixasse Satanás lançar as garras e levar o Jorge para o inferno. Porque no passado Deus usou muito ele, mas Satanás tinha fúria contra ele. Então, meus irmãos, o erro do homem está com o homem, mas a misericórdia está com Deus. E Deus preparou uma grande mulher de Deus, a pastora Eliane, que ele chamava carinhosamente de Nani, quando ele falava comigo. Amado, para carregar ele, para cuidar dele, como quem diz, toma nas tuas mãos, cuida, porque essa pessoa é meu, está na sarjeta, está no lamaçal do pecado, e eu só orando. Ele falava muito comigo, nós ele conversava com a minha esposa, falava dos bolos de chuva, que ele ia vir aqui, bem, aguardando sair. Mas quando o médico determinou que ele tinha 10 dias de vida, aí ele ligou para mim. Segundo eles, que
Estava ele e a esposa, quando o médico, a médica falou, que a esposa chorou, ele também ficou abatido. Aí ele ligou para mim, falou, preciso falar com meu amigo. Aí ligou, eu falei, ele falou assim, olha, você vem aqui. O médico acabou de me dar 10 dias de vida, eu quero falar com o irmão. Eu peguei a minha filha e minha neta, porque eu não podia dirigir, e minha neta foi dirigindo até no Hospital do Câncer, e nós fomos lá visitar ele. E a minha neta não entrou, mas eu entrei com a minha filha, falamos com ele, fizemos uma oração, a minha filha desceu, eu fiquei com ele. Tivemos que acertar alguma coisa. E ele tinha muita dor, muita mágoa, muita angústia. Mágoa da ex-sogra, mágoa da mulher, da ex-mulher, a mágoa pastoral. E eu sentei, falei, Jorge, Deus não está te lançando em rosto os seus pecados, Deus te ama. Ele preparou uma mulher para cuidar de você. Perdoa as pessoas que você tem mágoa deles, porque te ofenderam. Você também errou. Perdoa os pastores, perdoa todo mundo, todos. Ainda que você não fez nada de errado, perdoa as pessoas. É uma oportunidade que Deus está te dando. Conversamos, falei para ele dentro da Bíblia, quem é maior do que Jesus, meu irmão? Que foi humilhado, perseguido, caluniado. Qual foi o erro de Jesus Cristo? E ele perdoou lá na cruz. Perdoa e peça a Deus que prepare a você para receber. Por que eu estou falando esse testemunho? Hoje é dia de finado. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida da salvação, pessoas que têm mágoa. Não duvide da salvação, porque Deus pega o homem. Ele passou quase 2 anos sofrendo humilhações. E Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia o coração do meu amigo. Deus sabia que Satanás tinha um certo poderio sobre ele. E ele lá fora, levantando curado, certamente iria ele cometer outro pecado. E iria ele humilhar outra mulher. E Deus entristece com isso. Então Deus preparou uma pessoa que tivesse um coração bondoso para amar e cuidar. E colocou ele no cadinho. Meu amigo sofreu. Eu aprendi com ele, com aquilo que ele passou. Se amanhã eu não quiser passar pelo mesmo caminho, é só eu não fazer tudo que ele fez de errado. Ainda que aprendeu tudo na faculdade da teologia, ainda que ouviu tudo dos lábios do seu maior pastor, se está fora da Bíblia é mentira, é anátema, tá bom? Paulo disse, ainda que um anjo pregue um outro evangelho que não seja esse que nós pregamos, considera anátema. Por quê? O meu pastor prega uma coisa que não é verdade e eu vou continuar na mentira porque o pastor falou. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. O único que amou Jorge até o fim foi Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não prepara o pastor Anânio para abraçar, para cuidar, para perder 2 anos da sua vida em prol do Jorge, quem estaria cuidando dele? Você pode dizer, ele ficava no hospital e morria. Estamos falando da alma do Jorge. A família do Jorge tem que ter na cabeça e no coração. A alma do Jorge tinha um preço especial para Deus. A carne do Jorge cometeu coisas erradas. Perante Deus, perante a sociedade, perante o pai, perante a mãe. E Deus não queria lançar a alma dele no inferno. Para isso, Deus tem que preparar um anjo para vir guardar.
Quantas pessoas que oravam contra o Jorge. Quantos amigos do passado que hoje se perguntar, fala, o Jorge não morreu, foi desviado. Não. Ele morreu consertado com Deus. Entendeu? Porque Deus preparou um tempo de tratamento com Jorge no leito de hospital. Deus preparou uma mulher de Deus que negou seus desejos, sua necessidade em prol do Jorge para cuidar de uma alma. E ela será recompensada, e muito recompensada. Porque há pessoas que dão, ainda que um copo de água a um profeta, em condições de profeta, receberá galardão de profeta. E o Jorge foi um profeta na terra. Deus usava ele muito. Tá certo que às vezes não vigiava. Mas como vigiar quando Satanás lança setas malignas, oportunidades, e amparado por grandes pastores? Isto é um perigo. Perdi um amigo na igreja, como pastor, o único amigo que eu tinha. O único amigo, seja sincero, o único amigo como pastor que eu tinha na igreja, Jorge Cândido Gabriel. E Deus o recolheu. Você imagina quando foi o meu tempo de oração, de súplica a Deus em favor da alma do meu amigo. Porque se Deus me conceder essa graça, um dia estarei no paraíso e encontrarei com meu amigo. Não lembrando do que aconteceu aqui, porque lá teremos novos corpos. Mas foi um amigo que Deus me deu lá em Santo André. Às vezes ele falava assim, te dei muito trabalho. Para mim não deu trabalho. Nós dois demos muito trabalho ao Senhor. Ele orava por mim, eu orava por ele. Nas orações Deus usava muito. E nós fazíamos campana no monte. Tivemos tempo de paz, de alegria, de ver poder de Deus. Isto faz parte. Quando dois amigos, que tem amigo, que é maior, é mais chegado do que o irmão. O amigo não vê o defeito do outro. O amigo não chama atenção. Mostra na Bíblia aonde o irmão errou, mas não fala do irmão. Em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo quer dizer, no momento da angústia, da tristeza, no momento do desprezo, no meio do pecado, da angústia, ame o amigo e na angústia se faz um irmão. É a palavra de Deus que nos fala. Hoje estou dando esse testemunho, que hoje é dia de finado, primeiro finado sem o Jorge na terra. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Deus deu ao meu amigo de conhecer a pastora Eliane, a Nani, essa mulher de Deus, que obedecendo a voz do Senhor, carregou nas costas um peso que só Deus e ela sabem que ela suportou. Que Deus abençoe a minha amiga e minha irmã. Você vai falar assim, eu não a conheci pessoalmente até hoje, tenho desejo de o conhecer, abraçar. A esposa do meu amigo é minha amiga. Como a Cristina, eu tenho como uma filha, eu a amo em Cristo Jesus, as filhas dele. A Bianca,
Lorena, o Creito faleceu. São coisas que acontecem. A Vanessa, a Vanilda, eu amo a Vanilda. O tempo que eu conheço o Jorge, é o tempo que eu conheço a Vanilda. Quantos conselhos Satanás se colocava na mente dele que ela tinha saído, se ele fosse atrás e achava ela encontrando com o ex, que era o pai da menina. Falava para ele: Jorge, nunca. A Vanilda te contraiu você, nem no pensamento. Ela vivia para o Jorge. Eu amo ela. Era durona, era uma trabalhadora, honesta. Isso não tenho dúvida. Eu amo a Vanilda, amo a família do Jorge, os irmãos. Esqueci o nome disso, eu lembro o João, que chamava de Danda, e o Juninho. E o outro irmão dele, eu esqueci o nome dele, e das meninas, eu esqueci o nome. Tinha a mais velha, que na época era casada já e morava lá. A outra era jovenzinha, agora já faz tempo que eu não vejo eles. O seu José, o pai dele, eu conheci muito bem, conversava com ele. Para mim, ótima pessoa. Tem um primo, um sobrinho, um tio dele chamado Valentim, que a família chama de Tatico. Fazia parte de oração conosco. Homem de Deus, um amigo. Esse tempo que sabem que ele estava doente, espero que ele esteja bem. Amigão, tinha filho, ficou viúvo. Eu nem conhecia a primeira mulher dele, eu morava lá, mas não conheci. Aí da segunda eu conheci, depois agora ficou também outro viúvo, outra vez, casou outra vez. É um amigão. O tio dele, que era macumbeiro, eu conheci, depois ele me falou que o tio dele aceitou Jesus. Eu espero que Deus tenha abençoado a família inteira. A mãe dele, a irmã Sebastiana, mulher de Deus. Que Deus abençoe a família do pastor Jorge Cândido Gabriel, meu amigo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a filha dele, que eu não conheci. Já falei com ela uma vez por telefone, mas nunca vi ela. Quero dizer para vocês, para a família, para os irmãos, que o Jorge teve muitos erros como ser humano, mas era um amigo. Era um amigo. Às vezes não tinha coragem de dizer: eu sou fraco, eu erro, mas era tão fraco como qualquer um de nós. Entendeu? Mas o mundo de onde ele veio deixou marcas nele. Foi novo, porque Deus prefere recolher o homem novo do que perder na idade. O Jorge estava sem direção. O Jorge estava sem confiar em homem ou mulher. Ele estava confiando nele. Satanás tinha lançado essa seta contra ele. O meu amigo estava volúvel. Se Deus não prepara esta mulher de Deus para ajudar o meu irmão, levar para o caminho certo, reconciliar com Cristo e carregar nas costas até o último suspiro, com certeza Satanás tinha lançado a seta, mas Deus foi na frente. Preparou um anjo chamado pastora Eliana. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe as filhas do Jorge. Que Deus abençoe a Cristina. Foi uma ótima mulher, você fez o seu papel. Que Deus abençoe a Vanilda, que fez o seu papel inteiramente. Que Deus abençoe a mãe e os irmãos. Que Deus abençoe a igreja, os pastores que se cuidaram dele. Não julgue, porque os senhores não tiveram condições de apacentar o Jorge e ter ele nas mãos. Quem sou eu perto dos senhores?
quando vocês me tiraram esse homem das minhas mãos, eu não tinha mais força, porque não dava mais ouvido às minhas palavras, porque ouviu do bispo, ouviu do Bicamp e perdeu a santidade que tinha, o temor que tinha. É um amigo. Eu louvo a Deus por ter preparado uma amiga. Que Deus o abençoe. Eu vos amo todos vocês que deram as mãos para ajudar o Jorge, pastores e obreiros. E alerto a todos os que pensarem como ele. Não escolha o caminho que ele entrou. Eu amo a família. Eu amo a igreja. Eu amo o Jorge porque é meu amigo. O único amigo que eu tinha na igreja, um pastor, amigo mesmo, era o Jorge. E o Senhor recolheu. Espero que hoje eu tenha uma amiga que ele deixou. Porque Deus não nos desampara. Que Deus abençoe. Estarei orando pela família, pelos amigos, pelos irmãos. Querido Deus e bondoso Pai. Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa a família Jorge, abençoa as esposas, filhos, abençoa as famílias, Senhor, doente e querido na face da terra. Deus, abençoa essa nação, abençoa a igreja, abençoa a minha família, Senhor. Tem de misericórdia, tem de compaixão. Eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a família, a mãe do Jorge, abençoa, Senhor, a missionária Cristina, abençoa, Pai querido e amado, as filhas, abençoa, Pai celeste, abençoa, Deus querido, Deus santo e amado, a Onilda, abençoa a pastora Eliane, abençoa, Pai, em nome de Jesus, para a glória e nome do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.